Queridas, percebam que até com essas notas aqui que a gente se dá, nós vemos que cada um está num ponto diferente aqui, certo? Talvez algumas também tenham mais tempo, né? Talvez tenha aí uns 20 anos que você está na presença do Senhor e medita nas Escrituras, outras talvez tenham 5. Nós também temos essa diferença. Mas o que todas nós temos em comum aqui é que estamos, mesmo quem acha que não está, nós estamos. Nós estamos nessa jornada. Alguns não avançam muito, alguns avançam rápido, mas todas nós estamos. E eu quero, nesse tempo que nós vamos ter aqui, se prepare aí entre 60 minutos, um pouco mais talvez, é, te mostrar como que eu vivi aí a minha jornada para conhecimento da palavra de Deus, para entender melhor as Escrituras, para ler a Bíblia de uma maneira diferente. Quero compartilhar isso com vocês nessa noite, para a gente trilhar essa jornada. Você já vai sair daqui pensando nos seus próximos passos, como que você deve fazer para avançar. Porque ficar igual para a gente não é uma opção, certo? Ficar igual é andar para trás. Ficar igual já é um retrocesso. Então, o mesmo ponto para nós não é uma opção. Nós queremos avançar, nós queremos crescer. E, queridas, aqui, tem pessoas aqui que me conhecem, tem algumas pessoas que não. Algumas pessoas vieram do Instagram, vieram de outras formas, e eu quero me apresentar a vocês brevemente. Meu nome é Pamela, Pamela Coutinho, sou casada, tenho 3 filhos, mas eu quero falar principalmente da questão da palavra. Estou na igreja há 18 anos, graças a Deus. Esse tempo de caminhada cristã, já li a Bíblia várias vezes, a Bíblia inteira, né, cronologicamente, ou todos os livros em ordem. Já li algumas vezes a Bíblia inteira. E 2 coisas que foram muito importantes para mim nessa caminhada foi ter feito o seminário teológico. Eu fiz, ainda jovem, eu fiz o seminário teológico, que era Seminário Teológico Batista, e foram 4 anos, e foi muito bom para mim entender melhor, ter um direcionamento de como estudar a Bíblia. O seminário me ajudou muito nisso. É, pronto. O seminário me ajudou muito a entender de fato. Eu li a Bíblia ali sozinha, mas ler tendo um direcionamento, entendendo melhor cada livro, é outra visão. Então, foi muito bom para mim, primeiro, esses 4 anos de seminário teológico, e depois nós é, demos início a um novo seminário teológico, que se chamava Genuíno Evangelho, e nesse seminário, além de participar, eu também apostilas, foram 28 apostilas, se eu não me engano, entre 28 e 32, eu não lembro aqui exatamente, mas foi mais ou menos esse número, e eu pude não apenas aprender, mas também já desenvolver um material baseado já no conhecimento, nas coisas que eu tinha estudado no seminário anterior. E foi uma bênção para me ensinar, para edificação, para crescimento, e para hoje eu estar também ensinando mulheres. Há 3 anos eu estou aí acompanhando as mulheres, e nesse ritmo de ministrar 1, 2 vezes por mês, há um tempo atrás era quase toda semana, e isso me ajudou muito. Entender as escrituras direcionadas para mulheres também me ajudou muito nesse processo. Então, essa sou eu, essa é a minha jornada aí com a palavra de Deus. E vamos, isso. E é, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre essa jornada. Queridas, lá em Provérbios 9 e 10, quero te pedir para prestar bastante atenção, tá? Preste bastante atenção. A partir de agora, abra bem os seus linhas de raciocínio. Lá em Provérbios, o livro que mais se fala de sabedoria na Bíblia, Provérbios 9 e 10, diz assim: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e o conhecimento do santo é a prudência. Olha só, olha que interessante o que fala nesse versículo. Esse versículo tão simples, que muitas pessoas repetem sem entender a profundidade,
ele nos revela duas coisas. A sabedoria, como dizem Provérbios, o princípio da sabedoria não é a motivação, não é o esforço, não é a quantidade de anos numa igreja. Nada disso garante sabedoria para uma pessoa. O princípio da sabedoria, falado aí em Provérbios, é o temor do Senhor, certo? Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a segunda coisa que fala nesse versículo é que o conhecimento de Deus é a prudência. A prudência é a face visível da sabedoria. Deixa eu fechar. Pessoal, fecha o microfone, tá? Para não dar interferência aqui. Se alguém tiver com o microfone aberto, fecha aí pra gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar a luz aqui. Ótimo. Então, a sabedoria, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas ela continua dizendo que o conhecimento a sabedoria, ela é prudente. Nós temos a prudência nas ações dela. A sabedoria, às vezes, sabedoria parece algo abstrato. A prudência é a prática da sabedoria. Entende isso? Percebe isso? E o que que é essa questão do conhecimento de Deus? É sobre isso, especificamente, que eu quero falar com vocês. O conhecimento de Deus é o que nos dá prudência. E de que forma que nós conhecemos a Deus? De que forma que é possível conhecer a Deus? Como que vocês acham? Me fala aí nos comentários. Como que é possível uma pessoa conhecer a Deus? É subindo monte? É se isolando do mundo? Como é que é? Me diz aí nos comentários como é que vocês acham que a pessoa conhece a Deus. Através da palavra, lendo as escrituras, leitura da palavra e oração. Uhum. O que mais? Todo mundo concorda? É assim? Leitura da palavra, oração, as escrituras. Como que a gente conhece a Deus? Através da palavra, intimidade, leitura da palavra. Isso. Relacionamento diário, certo? Nós conhecemos a Deus relacionando com Ele. Nós conhecemos a Deus, primeiramente, lendo a palavra que fala sobre Ele, certo? A palavra fala sobre quem Ele é. E, claro, relacionando-se com Ele, através da oração, através da constância de todos os dias, relacionando com Deus. Mas por que, então, que tem pessoas que leem a Bíblia, que até oram, mas elas não são pessoas prudentes, elas não adquirem, elas não chegam no ponto da sabedoria, elas não chegam no ponto até de conseguir ensinar outras pessoas, de conseguir ajudar outras pessoas, sem nenhum outro subterfúgio, sem autoajuda, sem coach, sem palavra motivacional, através das escrituras. Por que tem tanta gente que às vezes até sabe algumas coisas ali da Bíblia, mas não consegue ajudar, não consegue ensinar, não consegue ver um texto e guardar de fato no seu coração para ajudar outras pessoas com aquela palavra ou mesmo na sua vida? Por que que isso acontece? E aí que entra, irmãs. E é sobre, nós vamos falar sobre isso hoje. Há pessoas que leem a Bíblia de uma maneira, leem ali, lê um dia, lê outro, ou lê se colocando no centro. O que que isso me fala? O que que isso é para minha vida hoje? Como que isso é uma resposta para mim hoje? Você pode pensar, mas qual o problema de ler a Bíblia dessa forma? Isso é um grande problema, na verdade. Ler a Bíblia, não, eu estou com um problema, quem nunca, né? Deixa eu ver aqui o que que vai aparecer. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, que texto vai aparecer para mim? E a pessoa toma uma decisão ali baseado nisso. Ou estou mal hoje, vou ler um salmo, né? Tem gente que lê a Bíblia dessa forma. É, e isso é um grande problema, irmãs, porque quando você já lê a Bíblia com você no centro, minhas necessidades, meu problema, minha luta, minha dor, quando você lê a Bíblia assim, você nunca chega na sabedoria, você nunca chega
no porquê ou no que aquele texto quer dizer para você. A Bíblia toda fala sobre Jesus. Quando você lê a Bíblia pensando em você, você perde o centro, que é Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas convergem nele. E quando nós lemos a Bíblia procurando Cristo, não procurando uma resposta para a minha vida, não procurando até ser uma pessoa melhor, não, procurando Cristo, aí sim, nossa vida muda. Aí sim nós alcançamos a sabedoria. E baseado em que eu estou falando isso? Eu quero ler com vocês rapidamente um texto que eu acredito que a maioria aqui conhece, que é um texto entre Jesus e Pedro, que está em Mateus 16, versículo 3 a 18. Eu vou narrar aqui o que está no texto, para a gente ser mais breve, mas o que fala nesse texto, basicamente? Jesus reuniu os seus discípulos e ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Lembram-se que Jesus falou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus continua perguntando: sim, ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro responde. Pedro, o apóstolo Pedro, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro declara quem Jesus era, não baseado no que ele estava fazendo. Por que pensaram que ele era João Batista? Porque João Batista veio anunciando o arrependimento. Elias, porque Elias era um profeta. Jeremias, porque era um profeta. Olharam para Jesus ali na ótica das tarefas. Mas então Pedro olha para quem Jesus é e diz: não, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E nesse momento acontece algo impressionante. Jesus afirmou: bem-aventurado esse Pai que está nos céus. E Jesus continua: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o texto. Aí você fala: o que esse texto tem a ver com o que nós estamos dizendo? Tudo. Presta atenção aqui, vamos aprofundar mais. Nós vamos mergulhar aqui nesse texto, vamos interpretar esse texto percebendo Jesus, certo? Perceba aqui. Nesse capítulo, Mateus 16, começa com os fariseus e os saduceus, que eram seitas do judaísmo, pedindo a Jesus um sinal. Eles falam: olha, nos mostra um sinal do céu e nós vamos crer. E Jesus não dá senão o de Jonas. E Jesus continua: porque o de Jonas, porque Jesus morreria e ressuscitaria e ficaria 3 dias no ventre da terra, como Jonas ficou no ventre do grande peixe. Então Jesus fala: ó, não vai ser dado nenhum sinal. Em seguida, nós estamos no capítulo 16, certo? Vamos pegar essa história aqui isolada. Isso aqui já é um princípio de interpretação, a gente tem que ter todo o contexto. Aí Jesus, nos versículos à frente, no mesmo capítulo 16, ele diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Após eles pedirem um sinal, Jesus fala isso com os seus discípulos, dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos ficam pensando: fermento? Que fermento? Eles não entendem o que Jesus estava falando. E eles começam a discutir entre si, e depois eles entendem que Jesus se referia à doutrina. Está escrito isso lá no capítulo 16. E Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E vamos lá. Eles não eram os estudantes da Bíblia da época, eles não eram os entendidos, os que sabiam de tudo, eram os fariseus, saduceus e outras seitas. A doutrina deles. E fala do fermento. Por que, meus irmãos? O que fermento faz? As cozinheiras aí. O que um fermento faz? Qual é a função do fermento? Alguém escreve aí para mim nos comentários. Para que serve o fermento? Bom que eu tomo a minha água aqui. Todo mundo aqui deve já ter feito um bolo na vida, um pão. Então, o fermento serve para inchar, serve para aumentar ali a massa. E o que Jesus mostrou falando para eles tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus? A doutrina deles inchava, mas não tinha consistência, tá certo? A doutrina inchava ali
deixava algo grande, mas cheio de buracos por dentro. A doutrina dos fariseus e dos saduceus era essa. Então, o que Jesus está mostrando ali? Os fariseus e saduceus pediram um sinal para crerem nele, certo? Aí Jesus mostra, olha, isso que eles estão fazendo é fermento. Eles estão inchando, eles dizem que eles querem conhecer, mas esse conhecimento deles não tem consistência, porque eles não estão querendo ver de fato o pão da vida. Eles estão só inchando uma massa ali, inchando a doutrina deles, para eles terem mais o que mostrar, mais o que fazer. Percebe? Jesus mostra que isso era o fermento. Ele mostra que ao invés deles reconhecerem o pão da vida que estava ali diante deles, eles tinham o pão da vida, aquele que o Antigo Testamento todo falava de Jesus. Desde Gênesis, a primeira promessa foi sobre um descendente que pisaria a serpente, aquele que seria o Filho de Deus. A promessa vem ali em toda a Bíblia, e nós vamos estudar isso juntas. Toda a Bíblia você vê Jesus, Gênesis, Êxodo, Levítico, em todos os livros nós vemos Cristo. E quando eles estão diante dele, do pão da vida, eles pedem um sinal. Vocês conhecem gente assim? Tem tanta gente que está assim, né? Querendo sinal, querendo ver coisas para crer, e querendo experiências, ao invés de perceber o tesouro que está ali diante delas, que é Cristo. Foi exatamente isso que os fariseus e saduceus fizeram. Esse era o fermento. É o conhecimento que incha, mas que não traz entendimento. É o conhecimento que incha, mas não transforma. Infelizmente, nós também vemos isso. Pessoas que incham, que pensam que não, eu vou aprender isso em tudo, não estou falando só da Bíblia, mas que querem aprender determinadas coisas, mas elas só se incham. Elas ficam como esse pão inchado. Não como algo consistente, como pãozinho sem fermento. Não sei se vocês já comeram, ele precisa de mais mastigação, precisa de mais esforço para comer um pão sem fermento do que um pão com fermento. E é assim com Cristo. Jesus é o pão da vida. Ele não é algo que vem nos inchar. Ele não é algo que vem para o nosso ego, mas algo que vem para nos fazer humildes. Quanto mais nós conhecemos de fato quem ele é, mais humildes nós nos tornamos. E isso aqui Jesus fala com eles, ó, cuidado com fermentos fariseus. Nem cheguei no texto ainda de Pedro, tá? Jesus falou isso antes dessa pergunta. Aí agora, vocês conseguem entender o porquê dessa pergunta? Olha só, os fariseus e saduceus olham para Cristo e querem um sinal. Eles olham para mim e querem algo só para inchar eles cada vez mais. Mas agora, deixa eu perguntar para os meus discípulos, o que que as outras pessoas, que não são os fariseus nem os saduceus, o que que os outros que estão me ouvindo ministrar, o que que essas pessoas dizem que eu sou? Percebe o porquê que Jesus fez essa pergunta? Não é do nada, não é pergunta aleatória. Mas como a Bíblia às vezes tem uns títulos, aí a gente olha, acabou esse assunto, agora eu vou para outra coisa. E não é assim. Aí Jesus então pergunta, né? O que é que os outros dizem que eu sou? E os discípulos vão respondendo. Perceba, fariseus e saduceus olhavam para Jesus criticando ele, querendo conhecer para criticar. A multidão, as pessoas olhavam para Jesus querendo cura, querendo ali satisfazer uma necessidade. Mas os discípulos estavam com ele todo dia. É outro relacionamento. Os discípulos caminhavam com ele, os discípulos comiam com ele, os discípulos dormiam com ele. Então você espera que essas pessoas conheçam melhor, certo? As pessoas de fora, eu sou professora, por exemplo, meus alunos me conhecem de uma forma. As pessoas ali da igreja me conhecem de outra forma, mas quem me conhece mesmo é meu marido e meus filhos, certo? Então Jesus pegou os saduceus, o que os outros, e agora eu vou perguntar para vocês. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Vocês que estão aqui comigo todo dia, vocês que se relacionam comigo. E nesse momento, Pedro dá uma resposta brilhante. Pedro diz: Tu és, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus até fala: Ó, Pedro, isso não veio de você, foi o Espírito Santo que te revelou isso. Mas perceba, por que Pedro teve essa revelação? Pedro estava ali com Jesus todos os dias. Pedro viu os milagres. Pedro estava com ele ouvindo os sermões, as parábolas. Pedro estava com Jesus, caminhando com ele todos os dias. E o Espírito Santo dá essa revelação para essa pessoa.
que está ali com Cristo, que está com Ele, que não é perfeito, que tem suas falhas, mas quer estar com o Mestre. O Espírito Santo revela isso para Pedro. E o que é fascinante, irmãs, que nos toca nesse momento? O que nos toca? Depois que Pedro responde. Isso enche enche meu coração, sabe, quando eu leio esse texto. O que acontece depois que Pedro fala quem é Jesus? O que acontece depois que Pedro conhece Jesus? Acontece algo que é a busca da nossa vida. Acontece algo que é a busca das pessoas, que as pessoas perguntam no Instagram, que as pessoas vão em terapeutas, em psicólogos para descobrir. Pedro, nesse momento, tem a revelação da sua identidade, do seu propósito. Olha isso. Quando Pedro revela quem Jesus é, responde, na verdade. Quando Pedro responde, Jesus, o Senhor é isso. Jesus não fala, é isso mesmo, Pedro, você acertou. Muito bem. Parabéns, Pedro. Glórias a ti. Não. Jesus agora revela para Pedro quem ele é e dá propósito para Pedro. Olha o que Jesus fala com ele depois. Jesus fala assim, que foi o Espírito Santo que revelou e diz, ó, também eu te digo. Pedro não perguntou, Jesus, agora que eu sei quem o Senhor é, me fala aqui minha vida, me fala meu propósito, Jesus, me mostra aqui o que é meu chamado, me fala aqui da minha identidade, me fala que o Senhor me ama. Não, Pedro não precisa perguntar. Nessa hora, Jesus fala para ele, olha, Pedro, e você? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui o Senhor fala quem era Pedro, falou quem é. Você é Pedro. Você é uma pedra, né? O nome Pedro significa rocha, pedra. E sobre mim, né? Sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Olha só, aqui é a primeira vez que Jesus fala da igreja. Sabia disso? Aqui é a primeira vez que Jesus fala sobre a sua igreja, sobre o plano que aconteceria depois da sua ressurreição. Sol, você está com a mão levantada, você quer falar? Se quiser, pode soltar seu microfone, pode falar. Não? É que está com a mão assim. Se você quiser, me fala aqui, tá? Percebe, irmãs, nessa hora, o Senhor revela para Pedro algo que aconteceria após a sua ressurreição. A primeira vez que Jesus fala de igreja. Só o fato de Pedro saber quem Jesus era, o fato de Pedro falar quem é o Senhor, fez com que Cristo revelasse quem ele era, Pedro, e o propósito. Para que Deus usaria Pedro? Sabemos que Pedro foi o líder da igreja, certo? Pedro foi o líder ali em Jerusalém. Então, o conhecimento de Cristo, saber quem Cristo era, deu a Pedro conhecimento sobre si e propósito. Então, perceba, você não precisa ficar o tempo inteiro, meu Deus, qual é o meu propósito? Meu Deus, não. Você só precisa conhecer a Cristo. Quando você conhece a Cristo, você entende quem você é e o seu propósito. Lá em Daniel também diz que o povo que conhece ao seu Deus se torna forte e fará proezas. Olha o propósito aí. Você fará grandes coisas quando você conhece ao Senhor. Então aqui Jesus mostra que todo conhecimento dele, todo conhecimento revelado dele, traz também um conhecimento sobre nós e também um entendimento do nosso propósito. Esse texto me fascina, porque essa busca de tantas pessoas, ela encerra quando você conhece a Cristo. Por isso que ler a Bíblia procurando resposta para você não é o caminho mais inteligente. Ler a Bíblia procurando a Cristo vai te trazer muitas respostas. Ler a Bíblia entendendo a obra de Jesus, entendendo a obra redentora, entendendo o Evangelho, entendendo a consumação, o fim dos tempos, vai te trazer clareza e entendimento. Entende isso? Vocês percebem isso? E isso, a gente fala muito desse texto de Pedro, de Jesus quis saber o que as pessoas pensavam dele, você também tem que se importar com isso. E ok, as interpretações que as pessoas fazem, aqui Jesus queria saber o que o círculo íntimo pensava dele, é importante, enfim, há várias interpretações, mas eu me apego à interpretação que Cristo é o centro.
E essa interpretação mostra que Jesus, ao se revelar a Pedro, ele também revela quem Pedro é. E é assim que acontece conosco, mulheres. Quando você conhece a Jesus, o conhecimento dele gera entendimento e faz com que você entenda também até o propósito, entenda a sua vida, o propósito que Deus tem para você. Irmã, só perguntar uma coisa para vocês. Começou um barulho aqui do lado, está atrapalhando aí? Vocês estão ouvindo? Está dando algum ruído aí, o barulho? Não? Ah, que bom. Está atrapalhando aí não, né? Ah, ótimo. Ótimo. Para mim aqui tá um barulhinho meio alto. Mas que bom. Certo, queridos. Então nós vimos até aqui. O conhecimento de Cristo não nos incha. Quando pessoas olham para a Bíblia procurando sinal, milagre, resposta para si mesmo, isso pode até inchar. Mas conhecer a Cristo traz conhecimento, entendimento e propósito para a sua vida. Mas para nós, mulheres, essa jornada não acaba aqui. Perceba, nós lemos a palavra de Deus e primeiro nós temos conhecimento. Nós entendemos ali a história, lemos a criação, vamos ler todas as histórias. O dilúvio, Abraão, o povo de Israel, vemos o período dos juízes, o período da monarquia, os cativeiros, vemos os profetas, aí vem Jesus, vemos os evangelhos, a história da igreja, a história dos apóstolos, o Apocalipse. Isso tudo é conhecimento. Você vai tendo conhecimento sobre a Bíblia. Depois que você tem conhecimento, vem o entendimento, como aconteceu com Pedro. Você entende quem é Jesus. Jesus é Cristo, ele é ungido, o Filho do Deus vivo. Entendimento. E esse entendimento te dá identidade e propósito, certo? Isso já é maravilhoso, mas não acaba aqui. Ainda mais um degrau para nós mulheres. Nós temos conhecimento, entendimento. E nós temos mais um degrau. Uma palavrinha. O que vocês acham que é esse terceiro degrau, que é o que nós devemos buscar chegar como mulheres? Porque sem isso, a gente fracassa como mulher. O que vocês acham que é? Me digam aí. Para ver se vocês estão entendendo também. Ensino, o que mais? Vamos lá. Pode continuar falando aí. Ensino. Então, conhecimento, entendimento e ensino? Vamos lá. Quem aqui acha que é outra coisa? Submissão, compartilhar, intimidade, conhecimento. Certo. Quem mais? Ser praticante, não ouvinte. Certo. Ser praticante. Vamos lá. Conhecimento e entendimento. Aí o próximo degrau. Ah, degrau, sabedoria. Responderam aqui. Sabedoria, irmãs. Sabedoria. Depois da, olha só, conhecimento é a base, conhecer a Bíblia, saber a história que ela conta, perceber Jesus ali nas Escrituras, está no conhecimento. Aí vem o entendimento. Esse conhecimento te faz entender melhor. Ah, isso aqui apontava para Jesus, isso aqui mostrava isso. Ah, essa palavra de um profeta se cumpriu aqui. A gente vai percebendo. Entendimento. E também para a sua vida, te dá identidade e propósito. Aí nós vamos para o terceiro degrau, que é sabedoria. Sabedoria é exatamente como colocar isso em prática. Algumas mulheres falaram aqui, colocar em prática. A sabedoria é isso, é a prudência, é como colocar em prática. Outras mulheres colocaram aqui ensino. Como ensinar isso para outras pessoas? Quando você chega, quando você está no degrau da sabedoria. Irmãs, a gente escuta muito, muito falar sobre mulher sábia, sobre a sabedoria. Isso não é à toa. A sabedoria, ela é a força que Deus deu para a mulher. Assim como os homens possuem força física, a força dos homens para a conquista é física, é o vigor, é a testosterona mesmo, sabe? É aquele drive na vida. Essa é a força dos homens. A força dos homens é força mesmo, para guerrear, força bruta.
é resiliência, é passar por um estresse muito grande e continuar produzindo. Os homens são assim. O cortisol, para eles, por vezes, é até bom. Eles, com cortisol elevado, eles produzem mais. A mulher não. A mulher é outra coisa. A força que Deus deu para a mulher é a sabedoria. E qual que é o grande problema, minhas queridas? Algumas mulheres querem usar a força. Algumas mulheres querem usar a força do braço, igual os homens usam, e acham que elas vão conquistar desse jeito. É sendo batalhadora, é sendo guerreira, é correndo atrás, é matando o leão. Algumas mulheres, muitas, vou dizer assim, pela narrativa do mundo de hoje, muitas mulheres estão tentando conquistar as coisas usando força. E por isso, muitas estão cheias de traumas da guerra, cheias de machucado, cheias de feridas, cheias de dores, porque elas estão usando uma ferramenta que não é a ferramenta que foi dada para elas. Essa ferramenta foi dada para os homens. Os homens usam a força para a conquista. As mulheres não. A força da mulher é a sabedoria. A força da mulher não é falar demais, não é insistir, não é brigar, não é guerrear. A força da mulher é a sabedoria. Porém, queridas, o que que acontece? Não é possível pular direto para esse degrau. Ah, eu não conheço nada da Bíblia, eu conheço pouca coisa, eu não tenho muito entendimento, não entendo por que que aquilo está ali, mas eu sou uma mulher sábia. Como que você vai chegar na sabedoria se você não tem nenhum conhecimento básico? Vocês viram, lembram o que está escrito lá em Provérbios 9? Que eu li, comecei lendo ele aqui. Lá em Provérbios 9, no versículo 10 diz: o conhecimento do santo é a prudência. A prudência, como eu disse, é a sabedoria no seu viver diário. Conversando e aconselhando mulheres, né? Eu tenho esse chamado há um tempo. O que eu mais escuto é: nossa, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para lidar com meu marido. Ah, eu preciso de sabedoria. E geralmente já tem um tom de reclamação, sabe? Brigou com o marido. Ah, eu preciso de sabedoria. Nossa, preciso de sabedoria para lidar com meu marido. Como se o marido fosse o problema. E, ah, eu preciso de sabedoria. Ah, eu preciso de sabedoria com meus filhos. Nossa, meus filhos estão dando muito trabalho. Ai, falei o que eu não devia. Ah, eu preciso de sabedoria para controlar minha língua. A gente escuta muito essa queixa. Quem atende aí, tô vendo Taine, outras pessoas aqui, devem escutar muito isso também. Já escutou, Taine? Me fala aí. Deve escutar muito isso. Ah, eu tô precisando de sabedoria. Meu Deus, não devia ter falado isso. Porém, algumas pessoas acham que elas vão já chegar nesse ponto. Não, isso aí, pronto, cheguei. Não é assim. Assim, né, Taine? As pessoas falam: ah, eu preciso, me ajuda. Se dias alguém falou comigo: ai, eu estou precisando muito conversar com você, eu preciso muito de sabedoria, me ajuda. E, ok, ajudei. Porém, essa pessoa que conversou comigo, a base, a base está muito inexistente, sabe? Não tem base para já ensinar a sabedoria. A pessoa precisa entender, a pessoa precisa de conhecimento, a pessoa precisa ter uma base ali para que ela tenha sabedoria. É meio que como um grito de socorro, como se fosse algo ali que a gente conseguisse tirar aqui e implantar, mas não é assim. É o conhecimento de Deus, ter entendimento, caminhar com Ele, e, claro, isso é a busca da vida. Isso que dá sabedoria para a mulher. E o Senhor, há tempos, tem me. Sempre assim, quando eu leio a Bíblia, além de Cristo, além de sempre saltar aos meus olhos Cristo, tudo que tem a ver com sabedoria salta muito aos meus olhos. E você vê várias mulheres que conquistaram grandes coisas. E o que que elas fizeram? Elas foram para a guerra? Elas pegaram a espada? Não. Elas só tiveram sabedoria. Elas só souberam agir certo na hora certa. Se eu puder colocar sabedoria de uma maneira bem simples, é discernir o tempo e o modo. A Bíblia fala isso, que o sábio entende o tempo e o modo. O que é sabedoria? O que fazer na hora certa. Porque o que fazer na hora errada estraga. Não saber o que fazer, mas fazer na hora certa, você também não consegue.
A força que Deus deu para as mulheres é sabedoria. E muitas mulheres não estão conquistando hoje. Eu não estou falando de conquista financeira. Eu estou falando de muitas mulheres que não têm um casamento abençoado, que não estão conseguindo educar os seus filhos no temor do Senhor, que não estão conseguindo ter vida espiritual até, ter vida com Deus, que não têm relacionamentos saudáveis, porque falta sabedoria. Elas tentam de tudo. Elas tentam agradar as pessoas, elas tentam virar outra coisa, mas elas não usam a força que Deus disponibilizou para elas, que é sabedoria. Alguém colocou aqui nos comentários sobre Abigail. É uma história maravilhosa, já falei disso com as mulheres, já ministrei sobre isso. Abigail, a mulher que parou um exército de joelho. Essa foi minha mensagem. Ela parou um exército inteiro. O rei Davi estava disposto a matar toda a casa dela, toda a família dela, por uma conduta totalmente errada do marido dela. Quantas mulheres já não passaram por isso? Enfrentar problemas por uma conduta errada do marido. Mas a Abigail, a Bíblia diz que ela não foi lá tirar satisfação com o marido, ela não foi lá brigar com ele, ela não foi lá xingar ele. Ela foi resolver o problema. E como que ela resolve esse problema, né? Davi tinha ido pedir comida, não vou entrar aqui para não delongar, que eu tenho mais coisas para dizer, mas vale a pena falar desse exemplo. Davi tinha pedido comida para ele e para os que estavam ali com ele, para o seu exército, os homens que estavam com ele, que ele protegeu toda a terra de Nabal durante um bom tempo. E ele só pediu uma comida. E Nabal estava dando uma festa, ele era um homem muito rico. Então tinha comida ali, ele estava dando uma grande festa. Então era só ele preparar uns marmitex ali e mandar para Davi. E ele não quis. E Davi, um homem manso, um homem que se recusou a matar Saul, um homem que se recusou a fazer justiça com as próprias mãos, fica irado, porque a Bíblia diz que Nabal era um homem insensato. E presta atenção nisso, mulheres, a insensatez gera ira. E a insensatez é o contrário da sabedoria. A Bíblia fala que Nabal era um homem insensato, então Davi fica furioso e fala que Deus me puna se amanhã tiver uma pessoa da família de Nabal. Eu vou matar todo mundo, vou exterminar todo mundo. E um servo vai falar para Abigail que a Bíblia diz que ela era sábia e bela, embora ela era casada com um homem assim. Um servo vai contar para Abigail e ela toma uma decisão. Ela vai até Davi, ela leva comida primeiro, né? E é uma forma de acalmar as pessoas é dando comida para elas. Ela leva comida primeiro e depois, quando ela chega diante de Davi, ela se prostra diante dele. E lembra Davi de quem ele era e do futuro dele. Ela fala: Olha, você vai ser rei em Israel. Não suje as suas mãos, não derrame sangue inocente. Aí Davi, é toda uma história, depois vocês leem, Davi fala: Olha, se não fosse por você, eu teria exterminado todo mundo da família. Mas bendito seja o seu Deus que trouxe você aqui. E Abigail impede o extermínio de toda a família dela, levando comida, se colocando de joelhos e falando com Davi qual seria o futuro dele. Sabedoria. Ela soube agir certo na hora certa. Se ela chega lá sem comida e batendo de frente com Davi, não ia acontecer nada. Aliás, a família dela ia morrer. Se ela chega lá só prostrando, mas sem mandar comida, conversar com gente que está com fome não dá certo. Tchau, dica de sabedoria aí. Não converse com, principalmente com o homem quando ele está com fome. E ela chega e manda a comida primeiro. E só depois ela se prostra e fala de quem Davi era. Ela nem fala dela mesma. Ela pede perdão, ela pede desculpas, né? Fala que ela não viu e depois fala sobre Davi. Perceba, uma mulher de joelhos para uma guerra. Tem uma história também que eu me recordo aqui agora, que Joabe, general de Davi, eu li essa história esses dias. Joabe chega em uma cidade, ele vai destruir a cidade procurando uma pessoa. Ele precisava de um rei que tinha feito mal lá para o povo de Judá e ele queria esse rei, mas ele chegou e ele ia botar fogo e queimar a cidade toda. A Bíblia fala que uma mulher pelo muro, uma mulher sábia, a Bíblia até fala isso dela, que a mulher pelo muro falou com Joabe: Senhor, não destrua toda a cidade por causa de um homem. E quem o Senhor quiser, nós vamos entregar a cabeça ainda hoje. E essa mulher negocia com o general. E Joabe fala: é tal pessoa. E ela consegue. Ela movimenta a cidade e ela livra toda a cidade pela sua sabedoria. E eu poderia contar aqui vários exemplos, vocês também devem saber. Se quiserem, coloquem aí nos comentários. Esther, né, um exemplo clássico. A garganta seca rápido.
Esther é um exemplo clássico de uma mulher que mudou o destino de um povo com sabedoria, com muita paciência, né? Pois vocês, a maioria aqui, talvez já leu o livro de Esther. E só uma coisa sobre Esther, muitas pessoas dizem que Assuero é um tipo de Cristo, né? Esses dias meu marido estava falando sobre isso comigo. O tipo de Cristo ali, nesse livro, é Esther. Esther mostra Cristo. Esther se colocou entre o rei e o povo para interceder, para falar: olha, não, olha o que está acontecendo, esse povo vai ser entregue à matança. Jesus fez isso por nós. Esther é um símbolo de Cristo, não só Assuero, mas Esther, Amã, o símbolo ali do inimigo que quer nos destruir, mas Esther é esse símbolo que diz: olha, mesmo que eu morra, eu vou me colocar diante do rei. E foi o que Jesus fez. Morreu. A Bíblia fala que ela jejuou por 3 dias. Jesus morreu, ressuscitou em 3 dias. Nós vemos que Esther, um livro que não cita o nome de Deus, mas que Esther é um símbolo de Jesus. Não só Assuero, já ouvi muito isso, mas meu marido me mostrou, eu falei, nossa, é verdade, Esther mostra Cristo aqui. Irmãs, já caminhando aqui, é, a Bíblia mostra o que está disponível para nós é sabedoria. Enquanto você tentar as coisas na sua força, no argumento lógico, não funciona. Mas com sabedoria, você faz menos esforço e tem muito mais resultado. Muito mais resultado. Quando você age com sabedoria. E para isso, nós precisamos construir um alicerce. Nós precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, de ter conhecimento das Escrituras. Esse conhecimento vai nos trazer entendimento. E então, o Senhor nos dará sabedoria. Essa é a gradação que nós vamos viver. E para isso, eu quero mostrar para vocês por que a nossa imersão se chama BPM, né? Nossa imersão, nosso grupo BPM, Bíblia para Mulheres, né? É com essa intenção. Mas há outro motivo, que a nossa imersão se chama BPM. O que é BPM, gente, o significado tradicional? Vocês se lembram, sabe? O que é BPM? Mais novos nem devem saber, mas quem é da minha idade para cima aí deve saber, né? O que é BPM? Literalmente, a sigla. Vocês sabem? Sem procurar no Google. Quem é da saúde aí sabe. BPM aqui no nosso contexto é a Bíblia para mulheres. Mas no contexto normal, no contexto tradicional, o que é BPM? Aí, ó, batidas por minuto. Ei, Carol, quantos anos você tem, Carol? Você deve ser mais nova que eu. Deve ser bem mais nova que eu. Moça, pega mais água que você não pode. BPM 26, bem mais novinha que eu. E aí, gente, o que é BPM? Alguém respondeu aqui. BPM, batidas por minuto ou batimentos, né? Batimentos por minuto. Quem já fez qualquer exame aí que mostra que tem que ver seu coração, certo? Tem que ver lá os batimentos por minuto. Isso é o BPM, certo? Batimentos por minuto. Eu lembro quando eu estava grávida, que no útero, né? Os filhos eram assim, 140 batimentos por minuto. É isso mesmo, né? Que é da saúde aí, para não falar bobagem. Mas era muito, era bem acelerado. E eu acho que o nosso, de um adulto, deve ser aí uns 70, 80. É isso, mulheres da saúde aí? Uns 80 batimentos por minuto que a gente tem? Sou da área da saúde, nem raciocinei. É. É isso, claro, uns 80 batimentos por minuto? Nosso, tradicional? Assim, um coração que está batendo ali na pulsação. Isso? Ah, sim. Eu lembro batimentos por minuto. Nossos batimentos são os 80 batimentos por minuto. E o que é o BPM, né? O que é BPM? É a métrica de um coração que está vivo, de um coração saudável, certo? Tem os batimentos que estão ali abaixo do esperado, alguns acima do esperado, e tem a métrica ali base, que é ali uns 80 batimentos por minuto. E por que o BPM? Um coração saudável, falando dos batimentos mesmo, um coração saudável, ele não precisa de permissão para bater. Quanto mais treinado é o condicionamento da pessoa, mais baixo é o BPM, olha só, não sabia disso.
Mas treinada, interessante, não sabia. Ludmila, Ludmila, você é da, acho que você fez educação física, né? Ludmila, eu acho que é, não lembro. Obrigada. Então, batimentos. Quando o nosso coração, quando tá tudo bem, né? A não ser que haja uma condição, o seu coração, até você partir daqui, ele vai continuar batendo. Ele não precisa de permissão, não depende do seu humor, não depende de como você está. O coração permanece batendo. É constante, involuntário e vital para a nossa vida. E por que, então, Bíblia para mulheres? Eu quis usar esse trocadilho do BPM. Por quê? Quando você para o coração, a vida também para. Com a palavra de Deus é assim. Quando você para, a vida em você também deixa de existir. Isso precisa ser constante na sua vida. A leitura da palavra, a busca pelo entendimento e então chegar na sabedoria. Isso não é algo que você abre eventualmente. Não é algo que você lê quando você está com problema ou algo que você faz ali no automático. Não. É como um coração que bate dentro de você todos os dias. Seu coração deve pulsar pela palavra de Deus todos os dias. Por isso esse nome BPM, para você pensar, olha, assim como meu coração bate todos os dias para que eu tenha toda hora para que eu tenha vida, a palavra de Deus precisa pulsar dentro de mim para que haja vida em mim. Como diz no Salmo 119, quão amável é a tua lei, a minha meditação todo dia, né? Esse salmo só fala da palavra de Deus, e é isso, a Bíblia precisa ser isso que pulsa no seu coração, como um discipulado, como um fundamento, como algo que está ali todos os dias na sua vida. E isso não é o ponto final. Não apenas para você inchar como os fariseus e saduceus, não apenas para você saber algumas coisas para o seu próprio benefício, mas para você ter sabedoria e também para você ensinar outras pessoas, para você ensinar outras mulheres. E é sobre isso que eu quero te falar. Isso que eu construí durante esses anos de cristã, esses anos servindo ao Senhor, e sobretudo nesse chamado de eu e meu marido temos essa vocação de mestre, vocação do ensino. Nós dois compartilhando essa vocação. E eu ensino para mulheres há alguns anos, mas quando eu comecei a ler as escrituras, nem era essa a minha intenção. Minha intenção era realmente aprender, conhecer a Cristo profundamente. E é maravilhoso ver que isso chega no entendimento e te dá sabedoria na sua vida, te dá sabedoria nos seus relacionamentos, na criação dos filhos, no casamento, em todas as áreas da sua vida e nos relacionamentos. Conhecer a palavra nos dá essa sabedoria. E nós precisamos passar por essa gradação. E é isso que eu quero convidar vocês para entrar nessa gradação. Lá em Provérbios 9:1, curioso que esse texto estava na minha sequência hoje da meditação, do devocional. Lá em Provérbios 9:1 diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Esse capítulo de Provérbios fala só da sabedoria. E a Bíblia sempre coloca a sabedoria no feminino e vai comparando a sabedoria com a mulher insensata. Então você percebe que a sabedoria é muito relacionada a mulheres. E o que a sabedoria faz nesse texto? A Bíblia diz que a sabedoria edifica uma casa, lavra, constrói 7 colunas e então chama, né? Para que as pessoas aprendam e falam: olha, vem, coma do meu pão. Não o pão com fermento, mas o pão da vida que é Jesus. E eu quero te convidar para essa casa. Eu quero mostrar para vocês aqui. Continua aí, daqui a pouco também vai ter o nosso sorteio. Só quero mostrar para vocês que nós vamos ter o nosso sorteio aqui após eu compartilhar isso com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Sim? Uma tela escrita assim, uma formação completa para a mulher cristã. Vocês estão vendo? Sim, Ótimo. Irmãs, hoje é um dia, assim, que nasce um bebê na minha vida, sabe? Hoje é um dia muito especial para mim e que bom que vocês estão aqui. O Senhor, há muito tempo, me chamou, tem me chamado com uma vocação para ensinar mulheres. E como muitas aqui estão comigo, é, como as que não estão, eu
estou acompanhando as mulheres há um tempo, 3 anos exatamente, sistematicamente, e já ensino há mais tempo que isso, há alguns anos, já tive o privilégio de ministrar em outras igrejas, até em outras cidades, sempre falando para mulheres, né? Eu falo sempre para mulheres, eu não falo para homens, eu falo para mulheres. E o Senhor, há muito tempo, me chamou para aquele chamado de Tito 2. Esse versículo norteia a minha vida, tanto que eu tenho um filho Tito. Tito 2 fala sobre ensinar mulheres, das mulheres mais velhas ensinarem outras mulheres. E é muito bom, sempre que eu posso, né? Eu estou ensinando na igreja, em outros lugares, em conversas. É muito bom fazer isso, mas é muito bom fazer isso com mais alcance. Conseguir alcançar muitas mulheres, conseguir alcançar mulheres que eu não conheço, que não estão aqui perto de mim. Tem uma mulher que eu estou acompanhando que ela é do Maranhão. Falei, meu Deus, como que eu conheci uma mulher do Maranhão? Que bênção que eu estou podendo ajudá-la. Falta ensino, né? Ela precisava muito disso e eu estou podendo ajudá-la. E hoje nasce um sonho que é ensinar para mulheres em um ambiente que nós vamos ter mais tempo, mais intimidade e poder passar essa jornada que é entrar na casa da sabedoria, entrar nessa casa que a porta dela é Cristo. Primeiro é a porta, tá? Nessa casa. Deixa eu aceitar um convidado aqui, uma pessoa que entrou, só um instante. Você vai entrar comigo nessa casa e eu quero que vocês vejam aqui comigo. Quero mostrar algumas coisas para vocês. Isso é um sonho que já tem tempo, há algum tempo ele está sendo construído. Já há várias aulas aqui nessa casa, várias aulas preparadas, várias trilhas. Tá quase uma academia isso daqui, sabe? Você está uma faculdade. É, e eu quero inaugurar com vocês o Bíblia para Mulheres dentro da Casa da Sabedoria. Porque o que é que eu entendi ajudando mulheres? Até já ensinei algumas, já tive algumas, fiz algumas mentorias. Eu percebo que falta o fundamento. Não dá para construir a casa sem colocar todas as colunas. Você percebe que no versículo da sabedoria fala que a sabedoria lavrou as 7 colunas? Ela coloca as colunas ali para conseguir edificar. Então, não é possível edificar uma casa sem ter as colunas. E isso daqui, o Bíblia para Mulheres, iniciando aqui, deixa eu ver, estou conseguindo passar. Olha só, eu quero mostrar para vocês a gradação que nós falamos, percebe? Conhecimento, entendimento, sabedoria. E aqui, queridas, o que que nós vamos ter aqui? Uma formação completa para a mulher cristã. Aqui eu me dirijo a você, mulher, que colocou lá que você está nota 5, nota 3, mas você também, mulher, que colocou nota 9, porque aqui dentro eu vou ensinar para vocês como ensinar outras mulheres. Como que eu preparo minhas mensagens, como que eu organizo o discipulado feminino. Eu tive um tempo de discipulado aqui na minha casa, e eu tive toda uma estratégia, uma linha do tempo para tratar com essas meninas. Depois eu tive com as mulheres mais maduras e hoje estou com todas as mulheres. E eu sempre tenho um começo e um fim. Eu quero sair daqui, quero que você chegue aqui. Quem acompanha aí já percebeu isso. E eu vou ensinar para você, mulher, que já está aí na nota 9, a ensinar outras mulheres, porque não acaba aí. Você tem uma missão. Assim como Jesus falou para Pedro, olha, eu vou edificar a minha igreja, e eu vou contar com você, né? As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Você, mulher, tem uma missão que é ensinar outras mulheres. Nesse mundo de trevas que tanta mulher está ensinando asneira, desculpa a palavra, mas está ensinando bobagem para as meninas, está ensinando coisas completamente desvirtuadas. Nós precisamos de mulheres que vão ensinar a palavra de Deus, que vão ensinar essas moças, essas jovens, a serem santas mulheres de Deus. Então, inclusive tem tanta menina, tanta mulher famosa aí, ensinando até o empoderamento gospel, ensinando mulheres coisas que nunca foi dito nas escrituras, ou ensinando aí conceitos totalmente desvirtuados que não têm embasamento, que não tem base, de fato. Então, se você está aí na nota 9, você precisa já estar ensinando para outras mulheres. E aqui, na nossa Casa da Sabedoria, nós temos algumas trilhas
Essa mulher de valor já está pronta. Aqui nós temos um estudo de todo o capítulo de Provérbios 31, versículo a versículo, com atividades práticas em cada um, para você desenvolver aquilo que está falando ali. Ser constante, olha aqui na trilha, ser constante, ser diligente, prudente, tudo ali na trilha que já está pronto. Ser uma mulher de valor. Mas eu quero mostrar para vocês, nós vamos temos a trilha da rotina, que é algo tão importante, conseguir ter uma rotina excelente, uma rotina que funcione. Casamento no princípio, gente, isso daqui tá pronto também. Eu pude ensinar para várias mulheres isso daqui sobre casamento, para elas colocarem o casamento no princípio, biblificar o casamento delas, colocar a Bíblia no casamento delas. Essa trilha aqui também já está pronta, e eu vendi isso daqui, só essa do casamento, para algumas mulheres. As colunas aqui da sabedoria de Provérbios 9, que vai falar sobre a sua casa, sobre cada parte, sobre cada como que você edifica ali cada parte do seu lar. Isso aqui é muito inspirado em uma mulher que me ensinou muito, que é a Debbie Tyrus, que tem um legado aí, já está com o Senhor, mas tem um legado de ensino para mulheres. Foi com ela que eu comecei a aprender, e isso aqui é muito baseado no que ela ensina ali na experiência do lar, experiência da mesa, o curso que eu também fiz para ensinar sobre isso. E aqui, queridas, olha só, amei esse nome, ó, TPM. Agora você vai poder falar que você tem TPM, mas isso é uma coisa boa na sua vida, olha. TPM, que é o nosso Bíblia para mulheres, mas que aqui dentro se chama Teologia para Mulheres. Isso aqui é o que eu estou entrando com vocês aqui na Casa da Sabedoria, que vocês vão entrar comigo. Nós vamos ter aqui no Teologia para Mulheres uma teologia clara, profunda e acessível. É uma teologia feita de mulher para mulher, entendendo quais são as demandas e as necessidades da mulher. Esses aqui são os títulos, mas dentro disso daqui, nós vamos destrinchar as aulas, vamos falar de várias coisas. Mas essas 10 aulas inaugurais, tá vendo aqui, ó, 10 aulas inaugurais não, essas 10 aulas que são a base da teologia, certo? Essas 10 aulas que são a base da teologia para mulheres, só aceitar alguém aqui. Achei. Essas dez aulas que são a base da teologia para mulheres, o que é a diferença delas? O casamento do princípio já está pronto, mulher de valor já está pronto, caia na rotina, uma parte já está pronto. Amo falar de organização, isso aqui uma parte já está pronto. Mas o TPM vocês vão fazer junto comigo. Nós vamos estudar juntas ao vivo. Nós vamos ter 10 encontros ao vivo para estudarmos esses assuntos aqui, para falarmos desses assuntos à luz da Bíblia, teologia clara para você que acha que teologia é uma coisa tão inacessível, ou que é algo tão difícil, ou é algo que você vai ter que ficar ali 4 anos, igual eu fiquei, num seminário para você aprender. Eu fiquei 4 anos, eu era solteira, eu não tinha filhos, foi ótimo, foi uma bênção, mas não, isso para uma mulher, como é o meu caso hoje, isso não se encaixa mais na minha rotina. Então, foi pensando nisso que nós vamos começar o Teologia para Mulheres, TPM. Agora você vai viver sua TPM diferente. Olha que maravilha. Pode vir com seu chocolate, mas você vai viver a TPM diferente. E vocês vão inaugurar isso aqui comigo. Vocês vão fazer essas aulas ao vivo comigo. Elas vão acontecer sexta-feira. Passando uma moto aqui, peraí. Elas vão acontecer às sextas-feiras, de 9 da manhã a 10h30. Ah, Pamela, eu estou trabalhando nesse horário. Ah, eu não vou poder. A aula fica gravada, tranquilo, você assiste quantas vezes quiser, sem problema. E nós também teremos outros encontros para tirar dúvida. Mas essas aulas aqui, nós vamos ter ao vivo. Estou entregando a minha sexta-feira, que era do descanso, para esse projeto, porque eu quero que vocês estejam comigo. Nessas aulas, você vai entender aqui, Deus, eu tive um módulo no seminário que era teontologia, que é o estudo da pessoa de Deus. É isso daqui que nós vamos estudar. Piedade, o que é a vida piedosa, que tem tudo a ver com as mulheres. Vamos estudar nesse módulo o que é e como desenvolver uma vida piedosa. Aqui nós temos Bíblia. Nesse Bíblia, nós vamos estudar os livros.
Vamos estudar os autores, vamos ver Cristo ali em cada livro, mulheres relevantes em cada livro. Vai ser um mergulho mesmo dentro da palavra de Deus, pensando em estabelecer a base para que a gente tenha sabedoria, para a gente chegar aqui, edificar nossa casa, edificar nosso casamento, edificar nossa rotina, ter uma rotina excelente, amadurecermos como mulheres, mas o fundamento vai ser aqui, ó, TPM, vocês vão passar suas TPM comigo, estudando teologia. E como eu disse, essas outras trilhas estão todas disponíveis. Ah, essa daqui será a última trilha, Desafios Modernos. Pensando no nosso mundo hoje, nós vamos lidar com esses desafios atuais. Como lidar com essas coisas, com esses tópicos. Beleza, corpo e pressão estética, quero muito falar sobre isso. Namoro e solteirice com propósito, aqui também são bem-vindas aquelas que são solteiras. Isso aqui vai falar muito com você. Educação de filhos, redes sociais, feminilidade, tem se falado desse assunto, mas feminilidade não é só colocar um vestido florido. Vamos falar da feminilidade bíblica. E nós temos essas trilhas e mais, né? Isso vai crescer. Isso aqui é meu quarto filho. É meu filho que o Senhor colocou dentro de mim o chamado de tudo que eu sei não morrer comigo. O que eu sei tem que estar em algum lugar e vai estar aqui. Para que quando eu partir, isso poder alcançar outras pessoas, igual a Dev me alcançou. Ela já partiu, mas ela continua me ensinando. Eu tenho esse chamado, conhecendo a Cristo. Chegou um momento como Pedro na minha vida, que o Senhor falou: tu és isso, e é isso que você vai fazer. E é isso aqui, para isso que o Senhor me chamou. E eu quero, irmãs, que é sobre mim, nós teremos, além desse conteúdo, todas essas trilhas. Você terá acesso a todas as trilhas que eu colocar no futuro. Ah, Pamela, eu quero que a gente fale mais sobre escatologia, só um exemplo. Talvez eu chame um convidado para falar melhor desse assunto, mas vai estar lá e você vai acessar. Ah, eu queria muito que falasse sobre as mulheres da Bíblia, uma trilha só sobre mulher da Bíblia. Vamos fazer essa trilha e vai estar disponível para você. Tudo, de hoje até a volta de Jesus, ou enquanto houver internet, você terá acesso a todas essas trilhas e nós vamos continuar aprendendo. Nós vamos continuar crescendo em sabedoria juntas. Daqui a uns tempos vai ter trilha da melhor idade, quando eu estiver mais velha. Vamos ter trilha aqui para tudo. Vai ser o lugar que você chegou e você não precisa procurar tantas outras coisas. Você terá acesso a todas essas trilhas. Só vocês que estão aqui. O futuro não será assim, mas vocês terão acesso. Em breve, gente, isso aqui é outro filho que vai nascer. Olha, Clube do Livro. Gente, eu amo ler. Não sei se você tem esse costume, mas, sobretudo, eu gosto de ler e pegar um livro e falar com você assim: olha, esse livro aqui mudou minha vida nisso e eu quero te ajudar. Talvez você não vai conseguir ler ele todo, mas deixa eu te falar os princípios desse livro aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui para eu falar esse exemplo. Deixa eu ver. Agora tá difícil encontrar, né? Mas deixa eu ver. Ele tá lá em cima. Peraí, deixa eu ver. Tá lá em cima. Eu vou pegar algum livro aqui de exemplo. Olha, achei um aqui de exemplo. Esse livro, olha que título sugestivo. Ele se chama É Claro que Eu Amo Você, Agora Vá para o Seu Quarto. Educando Filhos com Amor e Limites. Ó, esse livro ele é bem grandinho. Eu li esse livro antes de engravidar, eu li esse livro há muito tempo. E ele fala, olha, eu já começando o clube do livro aqui, mas não é só um exemplo para vocês.
Esse livro fala sobre como educar os filhos com firmeza e com amor. É o equilíbrio, né? De nem só dar amor e nem só ser rígido demais. E ele fala de temperamento dos filhos, ele fala de impor rotina, de construir a rotina, ele fala sobre riscos calculados. Amei isso, obrigada. Amei isso. Ele mostra como fazer seus filhos aprender com riscos calculados. Aí, no Clube do Livro eu vou explicar o que é isso. É fantástico esse livro, mas ele é bem grande, tá vendo? Eu demorei um tempo para ler, mas é um livro fantástico, muito bom para educação de filhos. Então, no nosso clube, a gente propõe um livro e ensina sobre ele, fala sobre ele, tira as lições principais. Tem mais dois aqui que são meus xodós. Esse aqui foi até presente da minha amiga Taine. Gente, que livro maravilhoso. Já dei esse livro de presente também, porque ele é meu livro favorito. Deixe-me Ser Mulher, sobre feminilidade. Esse livro aqui dá muitos estudos, muitas conversas. Maravilhoso esse livro. Quem estiver comigo no Clube do Livro, nós vamos falar sobre ele. E esse daqui, Experiência do Lar. Amo esse livro. Da Dev Tyrus. Ela aqui, ó. Linda. Já está com o Senhor. Minha mentora aí que me ensinou, americana, mas me ensinou tanto sobre a palavra de Deus. E nós teremos aqui, falei tudo isso só para mostrar para vocês o nosso Clube do Livro, que nós vamos falar sobre livros, pegar ali as lições principais, como que nós vamos aplicar e também pegar lições desses livros. E teremos a nossa comunidade de alunas. Nós teremos esse discipulado contínuo no espaço seguro ali de mulheres caminhando juntas. Nós sabemos que hoje com as redes sociais não é qualquer coisa que a gente pode falar, mas tendo esse lugar seguro, não é qualquer coisa que a gente coloca no YouTube, mas tendo esse lugar seguro que você pode ensinar a palavra de Deus sem temor, sem reserva, sem medo, isso vai trazer sabedoria à nossa vida. E tudo isso, irmãs, todo esse acesso, tudo isso aqui, fica tranquila que isso daqui não é 10 mil reais, nem talvez, deixa eu pensar. Quando eu estudei teologia, eu pagava R$ 120 por mês. Foram 4 anos. Então, deixa eu pensar. O quê? Uns 5 mil que eu paguei? Deve ter sido. Deve ser essa conta. Não é nada disso, não. 5 mil que eu paguei para adquirir conhecimento, nem o tempo que eu demorei depois fazendo material, produzindo, dando aula. Já dei aulas também de seminário teológico. Você não vai precisar passar por isso. Eu vou facilitar seu caminho. Só a trilha aqui do casamento, olha só, eu já vendi essa trilha aqui por 447. Outra turma foi 563, que eu vendi só o casamento no princípio. A trilha Mulher de Valor por 497, da rotina por 397, já vendi por esses valores aqui. Só a teologia para mulheres seria pelo menos esse valor, só para ser gentil, né? Só para pagar a plataforma, que a gente tem que colocar as aulas, só para cobrir o custo, seria esse valor aqui. Tudo isso que eu estou oferecendo para vocês seria praticamente 3 mil reais. Porém, vocês, que são minha primeira turma de tudo isso, que eu já tive turmas das outras coisas aqui, separadas, mas vocês, que são minha turma de tudo isso, vocês vão ter acesso completo, repito, acesso completo a toda a trilha que eu coloquei. Vocês vão ter acesso a tudo que eu fizer até Jesus voltar. Você tem acesso vitalício. Enquanto tiver internet, você tem acesso vitalício a toda a plataforma, todas as trilhas, todo o TPM, mais as gravações, acesso ao Clube do Livro, e nós teremos sempre novas trilhas, e essas trilhas também têm a participação de vocês, como eu disse. Vocês dizem, quero aprender isso, quero aquilo, quero aprofundar naquilo. Venho aqui e trago para vocês. E, sobretudo, eu quero cumprir esse chamado que o Senhor me deu de ensinar para mulheres e de ter isso em um lugar. Para que, igual a minha colega lá do Maranhão, que eu estou acompanhando, eu não conseguiria ir lá, provavelmente, para ensinar, para falar, mas aqui na internet eu consigo. Tem outra que eu estava acompanhando, também do Nordeste, Piauí, eu percebo que há essa necessidade lá no Piauí, também não conseguiria chegar até ela. Mas, através das redes sociais, hoje nós conseguimos. E você vai ter acesso a tudo isso por menos do que eu paguei no meu seminário há 18 anos atrás. Apenas por R$ 118,62 por mês. 10 vezes de R$ 118,62 ou 987 à vista. Gente, isso é menos do que um ano
que eu paguei no meu seminário, que não repõe nem o que eu paguei para estudar, os livros que eu comprei. E não é essa a intenção. Minha intenção aqui é mulheres comprometidas, porque se a gente disponibiliza para todo mundo, as pessoas não se comprometem. A gente sabe como é que é, né? As pessoas não valorizam. Também há custos, né, para produzir tudo isso, eu preciso arcar com esses custos. E a intenção aqui é essa: é que você entre nessa casa, você que sempre quis estudar a Bíblia, você que sempre quis estudar teologia, achava muito caro, e já viu cursos aí que é R$ 200 por mês, R$ 180 por mês, e que não toca exatamente na sua vida como mulher. Você que sempre quis estudar, ou você que quer estudar para ensinar outras mulheres. Olha, essa trilha aqui, uma mulher de valor, essa trilha aqui, uma que já está pronta, que já está lá, que tem atividade prática, que tem tudo. Essa trilha aqui, uma mulher, qualquer uma aqui, pode pegar e trabalhar um ano inteiro na igreja. Trabalhar um ano inteiro com essas mulheres. Essa trilha, eu fiz isso. Eu trabalhei com as mulheres durante um ano, embora aqui a aula está um pouco diferente. Mas isso aqui está pronto. Você já tem uma trilha, você já tem um assunto para você trabalhar. Pode copiar, nem precisa falar que você aprendeu com outra pessoa. Pode falar que foi você mesmo que pensou. E tem uma trilha aqui inteira para você ensinar para outras mulheres. Caia na rotina, você consegue trabalhar meses no discipulado. Quer trabalhar com casais da sua igreja, você consegue trabalhar com a trilha do casamento no princípio. Enfim, é infindável a utilidade disso daqui. E para vocês que acreditaram, que estão aqui comigo, será menos do que eu paguei quando eu estudei. E eu paguei isso por 4 anos, né? Aqui é 10 vezes e você vai ter acesso, enquanto tiver internet, até a volta de Jesus. Você vai ter acesso a essa trilha e vai continuar se desenvolvendo e vai continuar comigo. Onde eu estiver, esse projeto, com a graça de Deus, vai continuar. Então, é só você entrar na casa, já está preparado para você. Essa casa já está preparada, foi preparada por muitos anos, foi preparada com muito estudo, com muita oração, errando em algumas coisas para aprender, porque eu não tive, ainda não tinha tanto esse ensino feminino dessas áreas, então eu não tive isso. Eu tive que aprender comprando livro, indo em congresso, fui num congresso, inclusive, da DEV, já fiz curso. Esse valor não paga, né, o investimento, mas eu sei que o que Deus me deu, eu preciso compartilhar. Então, esse valor é para separar as comprometidas e para custear a plataforma e tudo que a gente tem que fazer. Então, a casa já está pronta. Você vai ouvir o chamado da sabedoria e vai estar lá comigo? A Bíblia diz: a sabedoria está chamando, a sabedoria está clamando. Ó, você que está passando, entre, venha. A sabedoria está clamando e a insensatez também está. A Bíblia fala que a mulher louca também está chamando. Qual chamado nós vamos ouvir? Escute o chamado da sabedoria, que essa casa está preparada para você. Isso aqui é o nosso site, ficou lindo, né? O site da Casa da Sabedoria. E eu espero você para começar essa jornada comigo, que vai ter muita gente. Mas vocês, minha primeira turma, que estarão comigo ao vivo, vão ter esse diferencial. Vocês que são minha primeira turma, vai ter acesso a tudo que for colocado nessa plataforma. Por esse valor simbólico, gente. Eu estava lembrando hoje, eu fui com meu marido comprar uma sandália, uma rasteirinha, uma sandália não. Eu fui comprar uma rasteirinha Dia das Mães, né? Ele me presenteou, eu estava precisando de uma rasteirinha, e eu pensei, deve ser que vai ser ali uns R$ 60, ok. Ele ia me dar de presente, mas eu estava ali pensando, vai ser uns R$ 60. Gente, a mais barata, 130, rasteirinha. E sandália de salto estava até assim, tinha uma de 100, eu fiquei assim, meu Deus, rasteirinha é esse valor. Falei, não existe rasteirinha mais de 50, R$ 60. Não encontrei. Isso aqui é mais barato do que uma rasteirinha que você compra e vai estragar daqui a pouco e tem que comprar outra. Então, não tem desculpa. Eu quero vocês comigo na Casa da Sabedoria e eu tenho certeza que esse conhecimento vai mudar a sua vida. Como eu queria, há anos atrás, embora eu investi em teologia, eu investi em várias coisas que foram essenciais para o meu crescimento. Mas como eu queria algo para mim, para a mulher, pensado em mim, na minha necessidade, no sentido de a Bíblia para eu ser uma mulher segundo o coração de Deus, entende? Minha necessidade nesse aspecto. A Bíblia para eu encontrar a Cristo e ser transformado por Ele. Como eu queria isso. E você vai ter isso.
Só te espero lá na Casa da Sabedoria. O link já vai ser enviado no grupo hoje para você. E você ainda tem garantia de 7 dias. Garantia de 7 dias, não, até nossa aula ao vivo. Nós vamos ter nossa primeira aula ao vivo, sim, se essa sexta, porque é feriado, na outra. Vai ser no dia 13 de junho. É isso mesmo? 12 de junho, aliás. Dia 12 de junho, nós vamos ter nossa primeira aula. Você vai estar lá comigo ao vivo. Ah, eu não gostei. Ah, sem problema. Você pode pedir o seu reembolso e ele vai de volta para você sem problemas. Você pode estar comigo na aula ao vivo, olhar as outras trilhas, vai estar tudo disponível no dia da nossa aula ao vivo, você vai receber seu acesso e você pode estar lá comigo. Se você vê que não é para você, você pode, sem problema, pedir o seu valor de volta. Você ainda tem essa garantia. Certo? Queridas, eu vi perguntas aqui. Olha só, dúvidas? Pode tirar dúvida no privado, pode conversar no grupo ou mandando mensagem para mim. Lá no meu WhatsApp pessoal está lá. Aqui, eu vi a pergunta aqui. É perceptível a emoção com o seu quarto filho. Ai, gente, Eu falava, Senhor, não me deixe partir sem fazer isso. Eu preciso, é um dever, eu devo fazer isso. É emocionante para mim mesmo estar com vocês aqui. Estava desejando por esse dia 2 de junho. Ludmila, pode tirar suas dúvidas no grupo, pode perguntar, porque eu só não quero me delongar aqui, eu quero fazer nosso sorteio, eu quero respeitar o tempo de vocês, mas pode mandar lá no grupo, pode perguntar para mim no privado, tá bom? Pode perguntar. Vou mandar no grupo para vocês o link, vou mandar as informações de novo, tá? Para vocês. Vocês entram, já está disponível o link, vocês podem entrar no site, dar uma olhada na trilha. Eu sei que isso foi pensado com muito carinho, queridas, muito carinho. Eu e meu marido conversamos disso há anos, sobre essa casa, sobre essa casa. Conversamos há anos. Ele faz tudo junto comigo, né? Eu preciso dele para tudo que eu estou fazendo aqui. E ele me ajudou, ele me orientou em muitas coisas também na palavra, ele é mestre na palavra, então eu tenho também esse background dele, essa ajuda. E isso é com muito carinho e eu vou fazer isso como o chamado mesmo. Eu espero estar com vocês, comigo nessa jornada, porque eu sei que vai ser transformador para vocês. Amém? Vamos para o nosso sorteio? Para a gente finalizar? Olha só, como que eu vou fazer o sorteio aqui? Tem o Google Random Number, eu vou usar ele, tá? Eu vou colocar aqui de 1 a 100, vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Eu tenho que mudar só um minuto. Parar. Agora eu vou apresentar a tela do Google Random. Isso. Como é que funciona? Eu vou colocar aqui o número de 1 a 100, certo? Eu vou gerar aqui só de teste, tá? Esse aqui não tá valendo, é só para vocês verem como funciona, beleza? Gerei 7, tá vendo? Assim funciona o Google Random. Vou fechar aqui para resetar esse número, para poder sair o 7 de novo. Vamos lá. Google Random 1 a 100. Agora tá valendo. Tem que estar ao vivo. Deixa eu ver, a tela tá. O Google Random saiu, né? Deixa eu compartilhar de novo. Tem que estar aqui. Se a pessoa sorteada não estiver, mesmo que ela tenha escolhido um número lá, não ganha. Tem que estar aqui. E já foi feito o pedido, tá? Esse aqui não foi eu que gerei, não. Eu vou gerar. Já foi feito o pedido, as Bíblias estão chegando. Eu vou entregar assim que já estiver, eu falo com a ganhadora, mas já vamos fazer o sorteio aqui agora. Vamos lá. Rufem seus tambores aí. Vamos ver quem vai ganhar a Bíblia. Gente, a Bíblia cronológica é a que eu estou lendo. Só que essa daqui tá bem, né? Tá dando para ver que eu estou lendo, né? Ela é cronológica, versículo a versículo. É uma coisa. Eu fiquei pensando, falei, gente, esses autores, meu Deus, eles merecem, eles merecem um prêmio. Olha como a Bíblia começa. No princípio, começa com João 1. No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Começa com João 1. Aí depois vai para o Salmo 90. Antes de nascerem os montes e de criarem a terra, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aí depois vai para Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. Fantástico, né? Aí depois vai para a queda de Satanás. É fantástico, é versículo a versículo. E você, gente, lendo versículo a versículo, eu entendi tantas coisas que eu não tinha percebido antes. Então, não vou falar mais, porque é muita coisa lá
Lá na Casa da Sabedoria a gente conversa, é muita informação. Vamos lá, é agora. O número que sair agora vai ser, tá bom? Vamos lá, rufem seus tambores, gerando o número 90. A moça pode olhar para mim no grupo, que é o número 90? Vamos ver, se não tiver número 90 ou se não tiver aqui, a gente sorteia de novo. Você olha para mim? Ninguém? Não tem ninguém no 90. Vamos de novo, amor. Número 11. Tem 11 aí no grupo? 11. Tainá, você está aqui? Deixa eu ver se ela está aqui. Tainá Nogueira, será? Só faltaria um. Tainá. Deixa eu ver se ela está aqui. Tainá, você está aqui? Se tiver, já vibra aí. Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não tá. Eu vi Tuca e Taine com T aqui. Tainá não está. Vamos sortear de novo. Vamos lá. Oi. Tainá, você tá aí? Não, né? Vamos de novo. A regra era que tinha que estar ao vivo, certo? Vamos mais um número. 89. Tem aí, amor? 89? Eles talvez. Roberta. Roberta de quê? Só Roberta? Roberta, que foi número 89. Você está aqui? Que eu tô vendo a Roberta aqui. Será que foi você, Roberta Leite? Foi você que colocou 89 no grupo? Roberta Leite. Foi eu! Uhul! Gente, Roberta, minha amiga. É você mesma, amiga, que eu vi leite. Eu sou acostumada com araújo. É você mesmo. Eu Ah, amiga, achei uma maravilha! você ganhou, amiga. Sortuda. Isso aí, Roberta. Você não tem essa Bíblia ainda, não, né? Você não tem essa Bíblia, não, né, Roberta? Amiga, eu falei aqui em casa, eu tenho, glória a Deus. Eu falei assim: não, eu vou ganhar essa Bíblia. Eu falei com ele. Falei assim: que número que eu vou colocar? Vou ganhar porque eu vou dar ela pro meu pai. Eu aceito, amiga. E 89, o ano que eu nasci, falei assim: ah, vou Ah, ganhar. legal. E Glória a também, Deus. julho é seu aniversário, né, amiga? Aí, ó, já ganhou o presente Amiga. antecipado. Muito bem, Roberta. Aí, Roberta é nossa ganhadora. Tudo bem. Você é sortuda. Essas sanguíneas positivas são muito sortudas. Assim que chegar, eu te entrego, viu, amiga? Deve chegar entre essa semana e a próxima. Eu levo para você. E seu pai ou você, né, fará um excelente proveito, que essa Bíblia é maravilhosa. E eu te espero Sim, na casa, viu? Te espero na casa da sabedoria, amiga. Espero que você esteja conosco. sim, glória a Deus. Ah, que bom, aí, ó. Já ganhou a Bíblia. Ah, queridas, muito obrigada por terem estado aqui comigo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada por ouvir esse chamado da palavra de Deus. Vocês estão aqui, vocês amam a palavra, vocês querem se aprofundar na palavra e vocês têm um meio agora. O Senhor tem preparado isso para vocês e eu estou aqui disponível para que Ele me use e faça grandes coisas. Esse ano ainda, vocês vão ver. Você não vai virar um ano igual. Você já vai ter outro entendimento. Você vai falar, nossa, Pamela, eu tinha que ser 10 mil, eu tinha que ter pagado 10 mil para você, porque isso aqui valeu muito. Eu sei que vocês vão ter outro entendimento, outra visão da palavra de Deus e vão ter, então, sabedoria. Você vai precisar ficar fazendo pergunta toda hora. Mas o que que eu faço? O que que eu faço? Não, o Senhor vai te dar sabedoria para você ensinar para os outros. Não para você estar confusa, mas para você ensinar. Que o Senhor te abençoe e aquelas que têm esse chamado, que querem dizer sim para o chamado da sabedoria, eu aguardo vocês lá na casa. O acesso será enviado a vocês na próxima semana, tá bom? Perto da nossa aula. E você já vai ver toda a trilha lá certinho. Só que a gente está acabando as últimas configurações para liberar o acesso, mas o acesso será enviado na próxima aula. E eu aguardo vocês. Quero fazer uma oração com vocês para finalizar? Vamos só orar. Amém? Pai, Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo. Como é bom, Senhor, começar esse mês nos alimentando da tua palavra, aprendendo sobre ti, aprendendo que quando te conhecemos, nós temos entendimento, sabedoria, propósito, identidade no Senhor. Pai, eu te peço por cada mulher aqui, que o Senhor venha abençoar cada uma, que elas cresçam, Senhor, como a tua palavra diz, em sabedoria, que elas cresçam em graça diante do Senhor. Para isso, que elas se aprofundem na tua palavra e que essa sabedoria que está clamando, que todas nós possamos dizer sim,
Nós queremos responder sim ao chamado da sabedoria. Te agradeço por ter estado com nós aqui. Te agradeço por esse sonho que começa. Que bênção é poder ver os teus planos se cumprindo. Te agradeço por isso. E te peço que o Senhor venha abençoar cada um aqui, dando condição, dando tempo, dando também constância e diligência para estarmos juntas nesse processo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor as abençoe. Continue lá no nosso grupo, tá? Lá também no grupo, várias coisas da Bíblia, nós vamos continuar estudando por lá. Tá bom? E eu aguardo vocês lá na Casa da Sabedoria. Deus abençoe, uma boa noite. Na paz do Senhor.